Bom, eu me chamo Ariadne Ribeiro, eu sou uma mulher trans, sou oficial de igualdade de direitos aqui do UNAIDS no Brasil. Também sou professora, pesquisadora, mestra, doutora em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, especialista em dependência química. Também sou convidada dos cursos de especialista, em educação sexual e saúde e terapia sexual da Universidade de Salesianos. Sou professora visitante da USP no WHO Collaborating Center of Nursing. Sou tutora do Columbia University pelo Columbia Women Leadership Empowerment e também atuei no estado de São Paulo em várias frentes como profissional do SUS, inclusive ajudando a criar o protocolo de atendimento em saúde da população trans e outras experiências também, como apoiar e implementar o PROAD SUS de pessoas trans pelo Hospital Albert Einstein. Enfim, sou mãe e sou uma pessoa vivendo com HIV, porque eu acho que isso é muito importante para falar. Eu acho que isso tem um significado gigantesco na minha história. Falar que eu sou uma pessoa vivendo com HIV só foi possível depois que eu, em um atendimento, estava ouvindo uma pessoa trans que tinha saído do sistema prisional e tinha sido feita de objeto dentro do sistema prisional por ser uma pessoa vivendo com HIV. Ela deixou de ter humanidade e passou a ser um guarda-volumes. E quando eu percebi o tamanho do trauma que isso gerou nela e a incapacidade que isso gerava de que ela se vinculasse ao tratamento, eu entendi o valor que era compartilhar a minha história. E acho que isso mudou a minha vida. Me auto-reconhecer como uma mulher trans aconteceu muito cedo. Eu acredito que a minha mãe tem mais lembranças estruturadas do que eu, porque ela conta de episódios quando eu tinha 2, 4 anos de idade e eu não tenho lembrança sobre isso. Mas desde que eu me entendo por gente, eu consigo me ver com uma insatisfação muito grande e uma inadaptação permanente àquilo que era tido como atividades específicas de menino, ou responsabilidades do que a minha família dizia que era de menino. E ao mesmo tempo também uma repressão muito forte. Eu me lembro da minha infância inteira ser recheada de violência em função a coisas naturais, do tipo o jeito que eu andava, que eu falava, que eu mexia no meu cabelo. Tudo era alvo de crítica e agressão. Então eu me reconheço enquanto pessoa trans desde muito cedo e falo para vocês que a minha saída do armário, então eu só uso o meu nome Ariadne a partir dos 13 anos de idade, porque justamente antes disso era impossível, não existia nem informação sobre o assunto. Mas eu me entendo como pessoa trans muito antes desse período de pré-adolescência. É difícil falar que a nossa representatividade a nível internacional ela esteja sendo tão recente quando a gente tem achados históricos muito, muito concisos da nossa existência em várias comunidades, principalmente naquelas comunidades originárias, Os povos originários, eles apresentam diversidade de gênero em quase todos eles. A gente tem em todas as regiões do mundo, em todos os países do mundo, existem históricos de pelo menos uma comunidade de gênero diverso que cresceu e viveu ali. Então existe um apagamento antes de mais nada. E retomar o espaço dessa visibilidade sem que as pautas morais nos impeçam de simplesmente estar vivas e pertencendo a um mundo diverso, como sempre foi, é uma conquista. Mas é uma conquista
que não deveria ser conquista, se não houvesse um apagamento histórico muito anterior às nossas existências e a gente precisasse fazer um trabalho muito grande, inclusive, né, de tentar reverter o processo de injustiça epistêmica na academia. Ouvir as nossas vozes não é importante para a comunidade internacional como reconhecer a nossa existência. Então, o passo anterior a ouvir as nossas vozes é o reconhecimento de que cada um, né, dos países e nações que já tiveram suas comunidades de gênero diverso extintas ou apagadas ou impedidas de serem reconhecidas enquanto uma comunidade, é um passo anterior. Então, assim, a gente está conseguindo uma visibilidade, está tentando forçar um espaço de reconhecimento da nossa existência plural e anterior a todo esse processo. Então, acho que eu consigo te responder essa pergunta, talvez fazendo um pouco de volta, mas para que a gente entenda que, na verdade, essa visibilidade atual, ela é parte de um processo de resgate histórico. Ainda existe muito preconceito com relação a HIV/AIDS. E existe um preconceito, uma discriminação também somada ao preconceito já percebido pelas populações mais afetadas pela epidemia de HIV/AIDS. A gente ainda não conversou de forma adequada com os profissionais que atendem na ponta sobre coisas simples, como, por exemplo, explicar para essas pessoas o que é não binariedade na questão de gênero. O que é explicar a vulnerabilidade, né, maior que pessoas trans têm, né, para o HIV. Como que a gente quer avançar nas metas 95, 95, 95 do NAIDS, quando a gente tem aí a meta de tratamento, que é a mais baixa, que está em 83%, enquanto a gente já tem a meta alcançada da supressão viral, a gente tem tá chegando próximo, né? Então, 88% na meta de diagnóstico, mas a gente alcança, a gente chega nas pessoas. E como é que a gente faz para permanecer, para deixar essas pessoas receberem o tratamento delas e terem uma vida com qualidade de vida, com tudo que a vida pode proporcionar, né? Em termos de saúde, o que seria a saúde? O bem-estar físico, emocional, né? Social que essas pessoas precisam ter para conseguir desfechos melhores nessa doença que ainda é uma condição crônica de saúde. Começar pela necessidade que temos de ampliar a discussão sobre esses pontos, né? Populações são mais afetadas por quê? O que vulnerabiliza elas? E questionar, principalmente, os estereótipos criados por uma sociedade que sempre nos marginalizou e excluiu, de que essa vulnerabilidade exacerbada, ela foi criada por condições de normas sociais que impediam essas pessoas de andar na rua durante o dia. Quanto mais de serem bem recebidas e bem compreendidas dentro do sistema de saúde. Eu sou um caso raro. Eu só estou viva graças ao SUS. O SUS salvou a minha vida, porque em 1997, quando o Conselho Federal de Medicina possibilita que o Hospital das Clínicas em São Paulo comece a atender pessoas trans, eu sou uma das primeiras pessoas trans a ser atendida. Eu não era compreendida por nenhum outro campo da sociedade, a não ser aquele. E isso possibilitou para mim um outro caminho, uma outra trajetória. Mas isso é privilégio e não deveria ser. Deveria ser dado. O SUS é para todos e precisa ter equidade. A gente precisa levar mais condições de se adaptar a um tratamento que é para a vida toda, para essas pessoas que de alguma forma têm problemas, questões sociais que impedem ela de fazer uma boa adesão da medicação, de ter o acesso às consultas garantido. O quanto a gente ainda precisa melhorar no sentido de promover que leis antidiscriminatórias sejam prioridade. A gente vê o contrário acontecendo. A gente vê uma tentativa organizada de retirada de direitos de populações que lutaram muito para serem reconhecidas
só como cidadãos, o que já é previsto em Constituição Federal e deveria ser regra. Então, ainda tem preconceito e a gente ainda tem muito o que falar e muito o que fazer para conseguir alcançar as metas e acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030. Tem um caminho longo pela frente. Os relacionamentos soro-diferentes são os mais comuns entre pessoas vivendo com HIV. Uma pessoa vivendo com HIV hoje, que está com supressão viral, né, uma pessoa que tem carga viral indetectável, significa que ela não transmite através das relações sexuais HIV para outra pessoa, que a gente chama de indetectável igual a intransmissível. Tirando um pouquinho essa ideia de vetor, porque acho que isso é muito ruim e estigmatiza muito as pessoas vivendo com HIV, a gente consegue entender que essa pessoa, embora esteja portando o vírus, né, se ela fizer o tratamento, ela tem uma vida normal. E vida normal significa também se relacionar. Ter a capacidade de se relacionar com as outras pessoas é o que faz da vida a vida interessante, né? Então, perder essa possibilidade é um risco para a saúde integral dessas pessoas. E tendo um desfecho como esse, a gente hoje pode pensar, existe a possibilidade de vivermos relações soro-diferentes. A pessoa vivendo com HIV não precisa ter medo de que vai infectar outra pessoa, porque ela tem um tratamento que não só salva a vida dela, como também coloca uma barreira na transmissão por via sexual para outras pessoas. Então, o relacionamento se torna possível. Eu vivo com HIV há 26 anos. Nesses 26 anos, eu só tive relacionamentos soro-diferentes. E acho que o mais interessante é poder contribuir para o conhecimento das pessoas que já se relacionaram comigo e para uma melhor compreensão da possibilidade que todas as pessoas têm de viver, ser felizes e realizar sonhos. Às vezes, o sonho da gente também pode estar baseado na companhia que a gente quer ter. E, se possível, torna a vida de pessoas vivendo com HIV também possível. Então, acho que esse é a grande força dos avanços biomédicos na resposta ao HIV que a gente pode ter. Eles contribuem para que pessoas vivendo com HIV tenham suas vidas plenas. Vou relembrar um pouquinho, né, do meu ingresso na academia. Eu fiz mestrado e doutorado na Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, né, que é bem tradicional, 30 anos e tudo mais. E é um lugar que era mais rara a diversidade, né, principalmente nos cursos de medicina, na psiquiatria, que é onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Então, ter uma pessoa trans tanto gerava muita curiosidade das outras pessoas em entender quem é, né, essa pessoa, como também, ao mesmo tempo, a perspectiva, porque até que a gente tivesse pessoas trans no caminho, né, no meio acadêmico, a gente não se questionava sobre diversas coisas. Então, passar a se questionar também é algo muito importante para a comunidade acadêmica como um todo. Questionar o modelo binário, utilitário, né, utilitarista que a gente tem, é também promover uma outra perspectiva de pesquisa, de produção de conhecimento. A produção de conhecimento, ela tem que partir, principalmente, daquelas populações que a gente deseja compreender um pouco melhor. E durante muito tempo, para a academia, as pessoas trans foram só as entrevistadas, aquelas que eram exploradas em sua vivência, em seus, em todas as nuances de vulnerabilidade que atingiu aquela população, mas sem a perspectiva de quem realmente sabe, quem é que vulnerabiliza essas experiências, né? Não é a pessoa trans que se vulnerabiliza, mas uma sociedade que não nos compreende, que nos exclui, que nos deixa à margem, quase que compulsoriamente, e por isso as vulnerabilidades são sinérgicas. Elas acontecem
E a maior parte da nossa população, da população trans, sequer tem acesso a esse tipo de informação. Sequer consegue entender o porquê da vulnerabilidade que tem que enfrentar desde que se reconhece enquanto pessoa nessa sociedade. Então acho que é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma que não dá mais para voltar atrás. Que é necessário que se aprofunde. Que a gente cada vez mais entenda o valor que tem uma pessoa de dentro da população que a gente só está acostumado a investigar, ser pesquisadora e fazer parte desse processo. Porque nós é que entendemos o quanto essa vulnerabilidade nos afeta e de onde ela surge. É muito difícil falar pela comunidade trans, porque os movimentos sociais são bombardeados com diversos desafios, né? Responder a feministas radicais que não compreendem o nosso lugar no espaço, né? No espaço da luta por direitos. Responder a tentativas de projetos de lei que impedem o acesso à população trans. Tentativas de criminalizar o cuidado oferecido por médicos e profissionais de saúde para pessoas trans, para o seu bem-estar. Então, a comunidade trans dentre a sigla LGBT hoje, a que enfrenta as maiores dificuldades. E isso tudo se reflete nos dados de violência. Porque é a população trans onde se endereça todo esse ódio, todo esse ranço de uma sociedade que foi muito reprimida durante muito tempo, e a gente sabe que foi um processo de repressão que a sociedade vivenciou, mas que não tem mais a necessidade de cumprir com exigências morais para dizer, olha, você e você são dignos da mesma forma da cidadania e do bem-estar social que precisamos prover para todas e todos os cidadãos residentes nesse país. Então acho que esse é o desafio, né? É muito maior e muito difícil de mensurar. Eu elenquei alguns desses problemas, mas se você perguntar para qualquer pessoa do movimento social trans, essa lista vai triplicar, quadriplicar, porque o trabalho que a gente faz é muito específico dentro da resposta de HIV/AIDS. Mas a comunidade trans, ela enfrenta desafios em todas as áreas. Dificuldade de se empregar, dificuldade de permanecer nos seus trabalhos, dificuldade de se sustentar. A gente tem uma população trans extremamente empobrecida e quando a gente fala de interseccionalidade, os dados só pioram. Então, se é uma pessoa trans, negra e tem deficiência, qual é a abertura que a sociedade tem para acolher essa pessoa? Eu acho que nenhum de nós deseja ser tratado pela própria família como abjeto, como descartável, como inadequado, inadaptável. A pessoa vai sofrer isso da sociedade como um todo. Então, eu faço mais um apelo. Eu também sou mãe. Tenho um filho de 22 anos que me ensinou muito. Se o mundo já vai bater nele, por que eu tenho que bater também? Se o mundo já vai ser tão desafiador para ele e para ela, eu só preciso ser um abraço que acolhe. Aprender com meu filho de que ele tinha sonhos próprios e que eu não podia influenciar os sonhos dele da forma que eu gostaria, foi uma das maiores lições que a vida pôde me dar. Porque eu também tinha muito medo da pressão que ele ia sofrer. Mas ele é um ser humano, um indivíduo, e eu respeito. O amor também se traduz em respeito. Respeitar as decisões que ele vai ter na vida, de quem ele quer ser, do que ele quer viver, e apoiá-lo. Eu só posso dizer pro meu filho que eu sempre vou estar aqui. E é isso que eu gostaria que todo pai e mãe de pessoa trans dissesse pros seus filhos. Eu tô aqui.
Se o mundo te bater, eu tô aqui pra apanhar junto. Eu entendo como Vozes da Diversidade um novo momento histórico. Um momento em que a gente não precisa mais lutar pelo direito a se reunir com grupos afins. Um direito de ouvir os povos tradicionais e toda a sabedoria que eles trazem. O direito de olhar para tantas culturas que existiam muito antes das nossas, ou daquela que a gente acha que é nossa, mas na verdade vem importada, e entender que outras formas de vida eram possíveis e tentar de alguma forma escolher a que mais se adapta à nossa maneira de ser e ver o mundo. Acho que a voz da diversidade, ela não existe se a gente não tiver um olhar capaz de incluir aquelas pessoas que têm história, cultura e muito a nos ensinar, mas que foram escravizadas, que foram subjugadas, foram submetidas a processos de exploração e tiveram suas vozes silenciadas. Voz da diversidade é ser capaz de ouvir as vozes daquelas pessoas que foram caladas por tanto tempo e ser capaz de entender o quanto a gente tem em comum com elas. Que o que nos diferenciou não era natural. Porque o que é natural agrega toda a diversidade. A natureza é diversa. Ecoar a natureza talvez seja dar voz à diversidade.